Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui, que escolhe nos assistir, porque tem tanta coisa bacana aqui no YouTube, mas entrevistas com a minha assinatura só tem aqui no Diálogo 360. E qual que é o nosso objetivo? Qual é o meu objetivo aqui na condução das entrevistas? Levar a informação. Meu maior nicho é saúde, vocês sabem, para quem acompanha minha carreira aí 20 anos em TV, com as entrevistas que eu chamo de entrevistas com propósito, entrevistas inteligentes. Então, por aqui, você sempre vai sair diferente. Você vai terminar a entrevista diferente de como você começou. Com muita informação, essa bagagem que a gente sabe, né? Do conhecimento que ninguém nunca tira da gente. Meu convidado hoje, eu tenho uma alegria de recebê-lo aqui novamente. Ele já esteve aqui comigo. Tudo der certo, ele vai estar sempre aqui, porque falar de saúde do coração, dos nossos cuidados, da saúde em geral, da necessidade dos check-ups, né, de doenças cardíacas silenciosas, dar esse alerta é importante sempre. Agora eu vou apresentá-lo do meu jeito favorito, que é um slogan que eu criei aqui para o doutor. É o cardiologista para chamar de seu, doutor Frederico Scuotto, médico cardiologista, eletrofisiologista. Doutor, que alegria tê-lo aqui novamente. Obrigada por ter vindo. Nossa, eu que agradeço, Denise. É uma alegria realmente estar aqui. Eu já te falei que eu tô em casa. Então, para mim, eu tô super tranquilo. Agradeço muito mais uma vez a oportunidade para a gente falar de saúde. Todo tema relacionado ao coração, doutor, tá mais em casa impossível, mas esse de hoje é especial para você, né? Então, falar de arritmias cardíacas é ser nada de braçada, né? Como a gente fala. Antes de começar a falar das arritmias mesmo, das doenças, de como isso pode afetar as pessoas, por que você escolheu dedicar sua carreira e ter esse tema aí como um tema do seu coração? Você sabe que essa pergunta é muito interessante, né? Na verdade, a gente passa por uma série de etapas, né, na faculdade, mas efetivamente essa foi a etapa que mais me aproximou, e as arritmias foram o tipo de doença que mais me aproximou efetivamente de salvar o paciente grave de uma morte que muitas vezes é certa, né? Então, isso acabou fazendo a minha cabeça para efetivamente ir para a arritmia, porque é onde eu mais me aproximo de pacientes graves e de pacientes que muitas vezes já chegam em parada cardíaca, né, para serem tratados. Então, isso acabou me levando a me especializar em arritmias cardíacas. Legal. Por que é importante a gente falar das arritmias? Elas podem ser silenciosas. Aliás, acho que no outro bate-papo eu perguntei, né, se todo mundo que tem um descompasso no coração tem arritmia. O que é uma arritmia cardíaca? Na verdade, eu tenho que ser um pouco técnico aí para falar um pouquinho sobre o que é uma arritmia cardíaca, né? A gente sabe que o coração, ele é um órgão fantástico. Ele tem a capacidade de gerar o próprio batimento dele, né? E ele faz isso através de uma corrente elétrica, que é gerada e conduzida pelas câmaras do coração. Então, qualquer erro ou na geração ou na condução dessa corrente elétrica pelas câmaras do coração pode gerar, então, uma arritmia cardíaca. Isso é uma arritmia, tá? Ela tem diversas causas, como a gente vai falar aí um pouquinho mais para frente na nossa conversa. Costuma acontecer em que época da vida? Faz diagnóstico quando de arritmia? Na verdade, os pacientes que apresentam arritmia são frequentemente pacientes com um pouco mais de idade, que já são hipertensos, diabéticos, eventualmente cardiopatas, é onde a arritmia se faz mais frequente. Mas isso não exclui as arritmias de origem genética. Tem pacientes que apresentam, tem fetos intraútero que apresentam, tem pacientes, crianças que podem apresentar arritmias quando elas têm uma origem aí genética, né, com uma herança genética significativa. São vários tipos de arritmias, é isso? São vários tipos de arritmias, sem dúvida. Tem algumas arritmias que são completamente benignas, né, frequentes e relacionadas aos nossos hábitos de vida, e tem outras arritmias que estão relacionadas realmente à função cardíaca diminuída, o paciente que já apresentou um infarto, alguma coisa, ele pode apresentar, então, algum tipo de arritmia, e tem as genéticas também. Como é
o que o paciente sente? Tem arritmia que é silenciosa? Porque o problema das doenças do coração, na minha opinião, é assim, se dá o sinal, minimamente ele persistiu, alguém que tenha um cuidado mínimo com saúde vai ficar com medo, porque a gente vai descuidar do coração. Não, né? Parar, acabou, né? Então, não, tá diferente. Até na entrevista passada eu falei, olha, se algo muda, né? Poxa, sempre subir esse lance de escada. Nunca foi um problema. Daí hoje eu tô ofegante desse jeito, peraí. Né? Alguma coisa tá esquisito. Mas a minha preocupação é quando não tem sinal, não tem sintoma, a doença é silenciosa. Eu quero saber se com as arritmias ou algum tipo de arritmia pode ser silencioso também. A pessoa não vai perceber de fato. Sem dúvida. Infelizmente, 40% a 50% das arritmias são completamente silenciosas, que a gente chama de assintomáticas, né? 50% efetivamente dão sintomas, e os sintomas mais comuns são as palpitações, né, que podem ser sentidas como uma batedeira ou como um vazio no coração, quando existe o que a gente chama de palpitação extrasistólica, de repente teve uma falha. Isso pode ser, na verdade, uma arritmia extrasistólica. A paciente pode apresentar ainda dor no peito, pode apresentar cansaço, pode apresentar sensação de tontura e pode apresentar desmaio. E o desmaio pode ser uma manifestação de arritmias cardíacas. E claro, como a gente falou, algumas arritmias, infelizmente, a primeira manifestação é o que a gente chama de morte súbita. O paciente já apresenta uma parada cardíaca, tá? A boa notícia nesse caso é que, normalmente, esse paciente já tem um histórico familiar importante. Então, o pai, o tio, o avô, um monte de gente na família teve um evento súbito com 20, 30 anos de idade, né? Essa é a grande pista para a gente procurar nesse cenário, tá? A maioria, efetivamente, apresenta um curso, claro, muito mais benigno do que este. Eu não sei se é mito ou verdade, eu vou trazer aqui para você, mas quando a gente fala de infarto, por exemplo, quanto mais jovem tem infarto, pior é. Quanto mais cedo, quanto mais jovem diagnostica, por exemplo, uma arritmia, sinal de um prognóstico pior, de uma doença pior, ou não tem nada a ver? Não necessariamente, porque existem vários tipos de arritmia, né? Tem arritmias, por exemplo, Denise, que estão muito relacionadas ao nosso estilo de vida, né? Vou dar um exemplo aqui. Um amigo meu, uma vez me mandou um recado, falou assim, tô apresentando direto palpitações, eu fiz esse eletro e tem isso aqui. Ele não era cardiologista, era um cirurgião geral, né? E acabou mandando para mim o eletro, né? A gente recebe muito eletro, né? Dá uma olhadinha nesse eletro, é meu jargão principal, né? É tudo que eu recebo frequentemente, né? Dá uma olhadinha aqui nesse eletro. Maravilha, dei uma olhada e o eletro estava cheio de extrasístoles. E eu falei para ele, o que você tá fazendo? Ele falou, tô dando plantão toda a noite e tomando café e chá para ficar acordado dando plantão. Eu falei, pode parar. Pode parar, porque isso é a causa da tua arritmia. Tá? Essa inversão nada mais prejudicial e nada mais gera arritmia do que o que a gente chama de inversão de ciclo sono-vigília, né? Quer dizer, trocar o dia pela noite é péssimo para o coração e acaba deflagrando uma série de arritmias. E aí ele parou, me mandou um recado depois de umas 2, 3 semanas, falou assim, acabou, aquela sensação que eu tinha. Um outro colega também era viciado em chamate, né? Toma chamate direto, uma série de estimulantes e tudo mais, entendeu? Falei, pode parar. Entendeu? Parou, acabou a arritmia. Então, tem arritmias que têm um curso muito benigno, né? E muito relacionado ao nosso estilo de vida. Tem outras que já estão relacionadas a uma condição um pouco mais grave. Por exemplo, o paciente que infartou, né? Então, assim, não tem uma idade para apresentar e não tem um curso assim, diagnosticou muito cedo, então isso vai progredir em piora, tá? Isso daí não tem uma relação tão clara. E mesmo você falou desse colega médico, então, mesmo sendo algo causado por um fator externo, então, o estilo de vida, né? E as bebidas, se ele não para, ele tá em risco. Sem dúvida. Aí ele está em risco de manter esse quadro e de eventualmente piorar. E aí vou entrar já, eu sei que nem sei se você ia me perguntar, eu acho que ia me perguntar, mas eu já vou adiantar esse cenário aqui. Todo mundo pergunta do café.
né? Se eu posso tomar café ou não posso tomar café com arritmia. E aí eu vou te dizer assim, isso depende muito de quem fez o estudo clínico que a gente fala com o café. Se era uma pessoa que gostava de café, ele vai falar, não, o café protege, porque eu usei uma metodologia que mostra que o café protege. Não, eu não gosto de café, eu quero acabar com o café, então eu vou usar uma metodologia que culpa o café. Tá. Né? Veja, o que a gente sabe, tá? Até 3 doses de café, gente, não tem problema nenhum, tá? Mas passou de 3 doses, como o médico aqui que eventualmente toma 6, 7, né? Aí tem problema, tá? E passa a ter problema porque efetivamente a cafeína é um estimulante, tá? E tudo que efetivamente atua para estimular o coração tem a capacidade ou de acelerar ele dentro dos trilhos, né? Causando uma arritmia, na verdade, que acelera o teu coração, mas mantém ele dentro dos trilhos, ou tirar ele dos trilhos. Vale para pré-treino, vale para outro estimulante, energético. Vale muito para energético, né? Tem ali a arritmia do paciente que só toma energético e foi na balada, né? E aí, álcool mais energético. A combinação né? explosiva. É a combinação perfeita para no dia seguinte acordar com uma arritmia, né? E essa arritmia, que a gente chama de fibrilação atrial, é uma arritmia mais relacionada a pacientes que apresentam comorbidades, pacientes que já apresentam infarto, pacientes mais idosos. Mas se você abusar disso, você pode apresentar numa idade mais precoce. Perfeito. Gostei que você falou do café, porque é isso, né? Às vezes é fácil fazer a moda da casa, que eu chamo, né? Eu gosto de café, daí eu vou lá e leio o estudo que fala bem do café. A mesma coisa serve para o vinho, que você desmistificou aqui também na nossa última entrevista, né? Então, você se encontrar, você acha qualquer coisa que vai favorecer o teu desejo, né? Para satisfazer o teu desejo. Mas também é importante, então, tá com os exames em dia, porque às vezes você é uma pessoa mais sensível a esse estímulo, né? Tem isso também. Tem gente que toma um café 6 horas da tarde e não dorme. Exato. E para outras pessoas, eu posso tomar exatamente antes de dormir que eu simplesmente não perco sono. Somos dois, na verdade, acontecendo isso, por isso que eu posso tomar 6 cafezinhos. Não acontece nada, nem vai acontecer. Mas tem gente que vai perder o sono. E aí, são 2 coisas, né? Você tem, efetivamente, a cafeína, que está estimulando, mais a perda de sono. E a perda de sono é brutal para as arritmias, porque essa inversão de ciclo sono-vigília é muito significativa. E aí, o médico falando isso também é complicado, porque vocês, muitas vezes, às vezes por um período da vida, dão plantão, né? Todo médico já passou por isso, né? Se eu levar isso para a população em geral, também. Hoje a gente tem, ainda mais aqui em São Paulo, a gente tem serviço 24 horas por dia. Tem alguém trabalhando enquanto a gente dorme, né? E às vezes é a necessidade, doutor, de trabalhar enquanto todo mundo tá dormindo. Eu sei que não é a mesma coisa. Eu também já trabalhei de madrugada, né? Então, no começo da carreira, você aceita, né? Você quer fazer uma cobertura aqui? Quer, claro que você quer, né? Então, a gente faz, mas a minha experiência foi assim. Não é a mesma coisa dormir durante o dia. Não é. E eu fiz isso por 30 dias apenas, hein? Exatamente. A reposição do sono é muito prejudicada durante o dia, né? Essa inversão de ciclo sono-vigília é terrível. Lógico, no começo da carreira, onde a gente tem efetivamente, né, o ápice, na verdade, da nossa saúde, né, e o coração cada vez mais estável, é o período para a gente fazer isso? Sim, mas chega uma hora que efetivamente o corpo mesmo fala, tá na hora de parar. Tá? Eu tive que colocar um grande amigo agora que é enfermeiro lá do hospital, tive que falar para ele sair do turno da noite porque ele estava cheio de arritmia, entendeu? E ele chegou para mim numa consulta e falou assim, tô aqui com um monte de arritmia. Eu falei para ele, Milton, você vai ter que sair deste turno. E aí ele pegou o turno do dia e simplesmente as arritmias dele acabaram sem nenhum tratamento medicamentoso. Ah, tá bom. Existem as vantagens, inclusive financeiras, de trabalhar durante a noite, né? Trabalhar de madrugada, mas às vezes não compensa o desgaste do corpo, né?
É uma sobrecarga? O que pode acontecer? Então, esse colega, né? Então, imagina, o pessoal da saúde, você tá lá, você já esteve internado? O tempo todo tem alguém entrando, não dá nem pra dormir. Tem alguém entrando no teu quarto, né? Claro, pra verificar você, pra, né, pra garantir que você esteja muito bem, né? Mas eles precisam trabalhar. E a minha pergunta é, sobrecarrega o coração? É um desgaste? O ideal é realmente ter esse momento de deixa pro próximo que tá chegando agora, fazer um pouquinho e a gente ajusta? O ideal é esse. O ideal é, na verdade, a gente ter isso no início da carreira e ter um momento que efetivamente a gente precisa restabelecer o sono. Tem arritmias muito relacionadas a sono, né? E aí está muito em voga hoje também, além dessa inversão do ciclo sono-vigília, a tal da apneia do sono. Né? Então, a apneia do sono é um fator de risco para uma série de arritmias, tá? Por quê? Porque na hora da apneia está caindo a saturação que você tem de oxigênio no sangue. Você está liberando uma série de hormônios como adrenalina e noradrenalina, que são altamente prejudiciais, não apenas para tirar o coração do trilho e causar arritmia, mas também para outras comorbidades cardiológicas que a gente até já falou no episódio anterior, como por exemplo hipertensão. Né? O paciente pode ser hipertenso só por conta daquela apneia do sono. E aí corrigindo aquilo é como tirar com a mão a hipertensão dele. Né? Então, o sono é vital para manter o coração no ritmo. Quantas horas? Tem que ser de 7 a 9. Tá? É obrigatório, efetivamente, 7 a 9. Ah, doutor, mas eu com 5 horas eu já levanto, ok. Não tem problema. Se você levanta descansado, e essa é uma pergunta que tem muito frequentemente na minha consulta, por mais irregular que seja o seu sono foi adequado. Entendeu? O que não pode é ser aquele sono que você efetivamente se sinta como ter trabalhado, na verdade, aquela noite, né? Ah, não, eu tive um sono que eu fiquei rolando na cama, acordei completamente cansado. Esse é um sono não restaurador. O sono não restaurador é o sono que efetivamente causa as arritmias cardíacas. Legal. Tá muito em alta hoje aqueles relógios, né? Que marcam, pontuam a qualidade do nosso sono, marca o que foi sono profundo, sono leve, sono REM. Essa informação é valiosa para levar ao médico? Depende do dispositivo, não é tão fidedigna? Ou não dá para fazer essa medição com o relógio no pulso? A gente acha que é bem valiosa, é bem interessante. E a gente tem aí alguns dispositivos cada vez mais aperfeiçoados para fazer essa medição. Eu acho que essa medição é de suma importância, né? E a gente tem cada vez mais diminuído esses dispositivos que efetivamente registram o nosso sono de modo adequado. Vou dar um exemplo. Lá na minha clínica a gente tem uma polissonografia, um tipo de exame para avaliar a qualidade do sono, que é um oxímetro. Você vai para casa com um oxímetro no dedo. Então não tem mais aquele negócio de você ir para o hospital, ficar cheio de fios colados, passar a noite, né, no hospital. Também já é uma noite péssima, né? Eu nunca fiz essa, mas eu não sei se eu ia conseguir dormir com qualidade ali, né? Cheio de eletrodo, você tá tenso, né? Exatamente. Dá pra dormir. Então talvez para mim ia ser um exame que já ia apontar que eu tenho uma qualidade péssima do sono, que talvez não seja verdade. Né? E a gente desinvadir o paciente nesse sentido, deixar ele cada vez mais à vontade no sono e registrar essa qualidade é de fundamental importância hoje em dia. E esse aparelhinho do dedo, ele mede o quê? O que você tem na sua clínica, por exemplo? Ele mede, na verdade, a qualidade do sono, além da oxigenação durante a noite inteira. Ele consegue medir a qualidade do sono. Aí ele tem acoplado aqui um outro sensor que o paciente coloca na roupa, no pijama dele, enfim, que avalia os movimentos torácicos também, que é bem interessante. E aí eles se comunicam e conseguem avaliar isso. E ele avalia a frequência cardíaca durante várias horas do sono, né, e dá uma certa ideia para a gente da variabilidade disso, sem precisar usar um registro, tipo um Holter, alguma coisa. Então ele acaba fornecendo para a gente toda essa avaliação, mas ele frequentemente, além disso, ele coloca para a gente se o paciente teve ou não apneia, né, hipopneia, que é isso que marca então a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Eu acho isso tão legal, porque tem quantas pessoas eu mesma conheço que evitam ir ao cardiologista, porque ele vai pedir aqueles exames. Pode ser que seja necessário fazer um exame um pouco mais elaborado, mas para começar,
fazer essa verificação, olha que fácil, gente. Que fácil, né? Para que você busque, né? Se existem tantas doenças silenciosas do coração, né? Não dá para perder a hora de voltar a fazer o check-up, né? Exatamente. E a gente tem cada vez menos, né, procurado invadir, né, o paciente ou deixá-lo desconfortável. Efetivamente, porque a gente está vendo que deixar o paciente no seu ambiente, tá, é um registro muito mais fidedigno do que tirar o paciente do ambiente e deixar ele totalmente monitorizado, né? A gente acaba tendo resultados que efetivamente não se traduzem na verdade, né? Daquela condição Perfeito. clínica do paciente. Então, isso é muito importante. E aí, já vou puxar o gancho, na verdade, dos relógios, né? Dos smartwatches que hoje a gente tem, né? Uma das arritmias que a gente tem um pouco mais de receio, porque é uma arritmia que pode abrir um quadro com um paciente apresentando, por exemplo, um AVC, ela faz com que o coração bata errado, e depois a gente vai explicar um pouquinho melhor isso, é a tal da fibrilação atrial. E a Apple, em 2018, fez um estudo clínico com o relógio dela, né, o Apple Heart Study, dizendo que aquele relógio efetivamente conseguia detectar, então, a fibrilação atrial. E tem ali uma acurácia para essa detecção. Claro, é sempre importante, vale a pena falar isso para o nosso colega, é sempre importante que o médico faça, então, a validação daquele traçado e a validação daquele diagnóstico. Mas hoje a gente tem cada vez mais recomendado, em casos muito esporádicos de palpitação, o paciente ter, por exemplo, um tipo de smartwatch, porque ele pode ali efetivamente documentar aquilo sem estar completamente invadido. Né? Então a gente tem cada vez mais recomendado isso. Que legal. Te fornecer esses dados, né? Então ele vai lá, doutor, da última consulta para cá, tá aqui, né? Então, dados importantes também. Eu não sei se isso vale, mas acho que está muito relacionado talvez ao ritmo cardíaco, também as nossas emoções, né? Passou por um estresse muito grande, né? Então você associar, às vezes a gente quer dar como desculpa, né? Ah, mas é porque eu tô estressada, é porque tô com medo. Mas enfim, relacionar isso, olha, aqui foi um dado, aqui você teve um problema, mas esse dia foi uma reunião absurda no trabalho, dia de auditoria. Eu, como leiga, penso sempre que a gente tem que relacionar, tentar relacionar, mas não fazer isso sozinha, levar isso ao médico para ele dizer, não, uma emoção não é capaz de fazer essa alteração, ou, essa alteração pode ser válida para essa mudança. Sem dúvida, e as emoções estão muito em voga e são gatilhos efetivos para arritmias cardíacas, né? A gente diz muito que tem 3 fatores que são muito importantes na ocorrência, na geração das arritmias cardíacas, né? O primeiro é ter realmente ali um substrato dentro do coração, uma célula que quando submetida a algum estímulo, ela responda com arritmia, né? O segundo são o que a gente chama de fatores de gatilho, tá? E dentre os fatores de gatilho, o estresse emocional é um fator de gatilho muito importante. Tá? O estresse físico também é muito importante. O que a gente chama de estresse físico? As duas pontas do espectro físico. Tanto o paciente que não faz nenhum exercício, quanto o paciente que faz muito exercício. Tá? E aí eu sei que eu vou levar alguns comentários dos triatletas, pentatletas, enfim. Mas esse é o meu público-alvo de sobretreino de coração. E às vezes o coração pode responder com arritmia, sim, em casos de sobretreino. Tá? Então, isso efetivamente pode acontecer. Tem comidas e bebidas que são gatilhos. Comidas muito apimentadas, muito condimentadas, tá? As bebidas muito relacionadas a passar essa dose de cafeína, e aí lembrar que a gente tem cafeína, né, também em outras composições, Coca-Cola, enfim, mas além disso, chá preto, chá mate, chá verde, tudo isso em excesso pode levar à arritmia. E fechando a ponta do triângulo está exatamente o fator que a gente chama de fator modulador, que tem muita relação, então, com o nosso sono. Perfeito. Que exame que você pede? Não tem como sair... Bom, você deve pedir um monte de exame, mas tem alguns que a gente fica mais passivo, outros que a gente tem que fazer, como a gente conversou no podcast passado.
para as arritmias cardíacas, se essa é a suspeita ou, enfim, quais exames são fundamentais, não podem faltar de jeito nenhum? Bom, os exames fundamentais para as arritmias cardíacas são aqueles que efetivamente registram o ritmo cardíaco, né? Então, o eletrocardiograma, ter um eletrocardiograma bem feito é fundamental. Isso o paciente já vem na consulta, já tem o eletro, né? Isso daí já está incluso sempre na consulta, onde quer que a gente atenda, no hospital, na clínica, em qualquer lugar, ele tem que ter um eletrocardiograma, é o elemento chave muito importante para a gente fazer um diagnóstico, tá? Depois a gente vai ter outros métodos que acabam registrando as arritmias cardíacas por mais tempo. O Holter, por 24 horas, ele é um exame importante para a gente e é um exame de triagem inicial para a gente buscar aquele paciente que pode apresentar, então, arritmias cardíacas. A gente quer avaliar o coração do paciente no esforço, sim. Então, a gente pede um teste ergométrico. Aquele paciente que não pode fazer o teste ergométrico por alguma limitação física, faz um esforço farmacológico. Tá? Não é tão bom quanto o teste ergométrico, mas é ali o que a gente chama de surrogate, né? Na verdade, o que a gente pode utilizar para aquele tipo de paciente, a gente monitoriza ele, então, durante esforço. E é fundamental avaliar a morfologia do coração. Então, ter um ecocardiograma é muito importante, além dos exames laboratoriais. Você falou desse teste de esforço ergométrico lá da esteira. Todo teste é igual? Ou você tem protocolos, assim? Então, você é que pede a que protocolo você quer submeter o teu paciente nesse teste de esforço? Ou é aleatório? Como que funciona? Na maioria das vezes é aleatório, mas muitas vezes a gente orienta o pedido do teste. Você sabe que eu tenho um privilégio, né? Eu faço ergometria lá no hospital que eu trabalho também, que é o Samaritano. Então, muitas vezes eu peço e faço. Né? Então, isso é interessante. E aí eu sei efetivamente o limite daquele paciente, faço uma avaliação clínica, são muitas coisas que a gente que derivam, na verdade, de um teste ergométrico. Ele é um teste muito completo. Né? Então, a gente pode avaliar se o sangue está chegando adequadamente nas coronárias, né? Se ele faz alguma arritmia naquele esforço e na recuperação do esforço, como é que vai a pressão arterial no esforço e na sua recuperação, e como é que está efetivamente o que a gente chama de capacidade funcional, que é basicamente o fôlego do paciente, né? A quantidade de energia que ele usa para fazer aquele esforço determinado. Alguns pacientes têm protocolos mais dirigidos, né? Se o paciente é muito idoso, tem uma limitação funcional, a gente usa um protocolo um pouco mais leve. E nos jovens, a gente já literalmente bota para correr, né? Então, a gente acaba avaliando tudo isso. Legal. Você falou que você avalia e, de repente, você mesmo já coloca ali para fazer o teste. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, porque você tá no teu controle. Porque quando você recebe esse exame pronto, você tem ali todo o gráfico, acredito, né? Mas você também tem a interpretação do médico que fez o exame. E é complexo isso. Por exemplo, teve um exame mês passado que eu achei que era um teste ergométrico positivo para suspeita de isquemia, né? E aí eu precisava pedir um outro exame, só que o exame estava laudado como negativo. Mas para mim, pelo traçado, ele era completamente positivo. E aí a gente tem assim... O convênio do paciente não libera porque no exame está laudado efetivamente que o exame é negativo. Então, por que você está pedindo um outro exame para complementar isso? Não, mas a minha interpretação do traçado é que ele é alterado. Tá. Você entendeu? Então, a gente precisa do traçado. E a gente vê muitos lugares, clínicas, que estão liberando só laudo. E o médico cardiologista precisa sempre do traçado. Aí não vai só o arritmologista. O cardiologista precisa ver o traçado do teste ergométrico. Isso é vital para a gente fazer a análise completa do exame. É muito legal. Isso é fantástico, né? Tantos outros exames aí também da parte cardíaca. Agora, o eletro não necessariamente é feito por um cardiologista. Ou é? Não, o eletro, na verdade, a gente coloca... Um exame simples, né? O eletro. Exatamente. Super tranquilo. A gente coloca um técnico de eletro, alguém para fazer esse exame, mas a interpretação tem que ser do cardiologista. Aí não tem como, tá? Em alguns lugares tem até ali, né, dependendo do software, ele já sai com uma sugestão de interpretação, que via de regra tá errada. Né? Na maioria das vezes, inclusive, ela tá errada. Legal, porque né? às vezes a gente pega às vezes esse exame, tá lá, tá escrito no papel.
O cardiologista tem que interpretar. Levar no cardiologista. Sempre. Cada vez mais com os exames, né? Até exames um pouco mais, na verdade, tranquilos. Exemplo, né? Colesterol. Então veio um paciente ontem comigo, falou, apavorado porque o colesterol ruim dele, né? O LDL estava alto, né? Eu falei para ele, fica tranquilo. Pro teu risco cardiovascular, o teu LDL está normal. É que essa informação não vem no exame. Né? Então, isso é muito frequente. Isso é muito frequente da gente pegar na clínica. O pessoal vem apavorado. Olha, tá aqui esse resultado. Não, mas para o teu risco cardiovascular isso aqui é normal. O que compõe o risco cardiovascular, doutor? Aí a gente avalia um score muito antigo chamado score de Framingham. A gente avalia a idade do paciente, se ele é tabagista ou não, se ele é hipertenso, se ele tem antecedentes de doença arterial coronariana na família, né? E aí a gente compõe cada um disso num score e a gente avalia se o paciente é alto, baixo ou moderado risco cardiovascular. E aí a gente tem as metas lipídicas, né? As metas pressóricas. A gente acaba fazendo uma composição com tudo isso, avaliando o histórico do paciente. Fundamentalmente é isso. Então, diagnosticou algum tipo de arritmia cardíaca. Teve o diagnóstico. Aí vai depender de qual tipo de arritmia a gente está falando, se tem os fatores externos de comportamento que você pode mudar. Se não tem, remédio. Nem sempre remédio. Tem algumas arritmias que nem requerem efetivamente um tratamento, né? Por exemplo, essas arritmias que a gente chama de extrasístole. Extrasístole é um batimento fora do tempo ali. Saiu fora do tempo de modo leve. A gente avalia quanto que esse paciente faz em 24 horas dessas extrasístoles. Se é muito, se é pouco, se tem uma densidade alta ou baixa, né? Se a densidade for baixa, o paciente não tiver sintomas, muito frequentemente a gente não precisa fazer nada. É só observação clínica e a gente faz ali essa monitorização a cada 6 meses, a cada ano, né? De modo a efetivamente ter uma avaliação quantitativa ao longo do tempo, né, para esse paciente. Tem pacientes que efetivamente precisam de remédio, né? E tem pacientes que precisam de outros tipos de procedimento, porque às vezes o remédio não vai dar conta do recado daquela arritmia. Então, o eletrofisiologista, né, a gente como eletrofisiologista faz um procedimento chamado estudo eletrofisiológico. Esse é um procedimento onde a gente efetivamente avalia essa geração do estímulo e a condução do estímulo do coração, colocando um catéter dentro do coração. E aí eu gosto de brincar que a gente avalia a parte elétrica do coração, né? E o pessoal que faz o cateterismo, que é muito semelhante, avalia a parte hidráulica. Então tem os encanadores e os eletricistas. Tá? Então a gente faz efetivamente essa avaliação. O pessoal da hemodinâmica, que são os encanadores, avaliam se tem algum cano entupido. Eu avalio se tem defeito na fiação dentro do coração. É um tipo de cateterismo, a gente coloca o catéter lá e avalia. Tem algum fio fora, tem algum nicho de arritmia que é passível da gente fazer uma cauterização dentro do coração, a gente cauteriza. Essa é a tal da ablação. Então, mas é dentro do cateterismo? Dentro desse estudo eletrofisiológico, isso. Tá. É porque quando a gente fala, às vezes, o nome do procedimento, às vezes ele é um exame, é diagnóstico, mas também já pode ser um procedimento... Exatamente. Ele é um estudo eletrofisiológico. Perfeito. Que a gente vai estudar tudo o que acontece, mas eu posso tratar ali. E na maioria das vezes a gente consegue tratar adequadamente. E tem alguns pacientes que nem o tratamento com o catéter, nem a ablação, ele é efetivamente um tratamento definitivo. E o paciente acaba necessitando colocar um dispositivo especial, né? Exemplo, cardioversor desfibrilador implantável, né? Exemplo, marca-passos, que aí são indicados para os pacientes que têm o coração batendo mais lentamente. Aí o paciente precisa de algum outro tipo de dispositivo. Legal. E de quanto tempo a pessoa precisa para receber, então? Se pudesse dar uma média de tempo, eu não sei se é possível. Para fazer o diagnóstico, pensar nesse tratamento, se precisa, se não precisa. Precisando, faz esse estudo. De quanto tempo a gente está falando? Na verdade, o tratamento das arritmias é muito rápido, né? E tudo depende da intensidade e do tipo da arritmia. Vou dar um exemplo, né? Aquele jogador Eriksen
que teve uma parada cardíaca dentro de um jogo da Eurocopa, né? Ali se viu que o paciente realmente apresentava um quadro onde ele poderia repetir aquela parada cardíaca muito frequentemente. Então, para pacientes que já apresentaram parada cardíaca, a gente frequentemente indica esse cardioversor desfibrilador implantável, né? Ainda mais pacientes que têm alguma alteração no músculo cardíaco, como me parece que era o caso do Eriksen. Então, isso é feito já de imediato. Nos pacientes que a gente faz o que a gente chama de prevenção primária, quer dizer, ele ainda não teve evento e eu estou avaliando se ele vai ter, se ele tem a necessidade, depende muito da função do coração. Isso vai muito de caso a caso, tá? Mas vai mais ou menos ali, digamos, de 3 meses até dias, tá? Conforme a gente diagnostique um quadro mais grave, né? A gente faz a coisa ser acelerada e já dentro de uma internação do paciente no hospital. Como que o paciente recebe essa notícia? Fica aflito? O que você percebe do teu dia a dia? Eles querem mais explicações? Eles querem, doutor, precisa ir para o hospital agora? Como que eles recebem? Qual é o impacto dessa notícia para o paciente? Na verdade, o impacto dessa notícia, ele é um impacto que depende muito daquilo que o paciente apresentou antes. Se é um paciente que está consciente da sua condição cardíaca, ele vai para o hospital muito tranquilamente. Mas se é um paciente onde a gente está dando a notícia pela primeira vez, ele efetivamente trava naquele momento na consulta, né? A gente pede para reunir familiares, para dar aquela orientação, e tem muitas vezes que a gente está no consultório e fala: o senhor precisa ir para o hospital agora, o senhor precisa internar. Que a gente vai fazer dentro da sua internação essa e essa sequência. Isso é muito difícil, o paciente demora um tempo para absorver, isso não é fácil, mas efetivamente, dependendo da familiaridade que ele tem com aquela condição, isso pode mitigar a absorção efetiva dessa informação para ele. Isso é curioso, porque às vezes você fez esse diagnóstico, você disse a ele que ele precisa ir para o hospital, mas não é você que vai acompanhá-lo lá, às vezes. Pode ser que sim. Você trabalha num hospital que eu adoro, particularmente. Ninguém gosta de hospital, né? Mas se tiver que escolher, é a minha escolha. E eu fico pensando, né? Às vezes a gente fala: não, doutor, vamos de mão dada então pro hospital? Cuida de mim, porque você já tá aqui, você já viu a minha angústia, você fez esse diagnóstico, você que me deu a notícia, né? Tô nervosa, você quer ali algo que seja conhecido, né? Então que seja o médico, vai comigo. Como trabalhar isso? Essa é a principal angústia que a gente tem, quando o controle do paciente dentro do hospital sai da nossa mão, né? Ou efetivamente o paciente não pode internar naquele hospital, tem que ir para algum outro lugar, né? A gente trabalha no SUS também, então sempre que eu posso eu mando os pacientes lá para a Escola Paulista, né? A gente trabalha lá, enfim, a gente sempre acaba encaminhando os pacientes para lá sempre que possível, e a gente consegue ali dar vazão a esse tipo de tratamento na maior parte das vezes, algumas vezes não com tanta celeridade quanto a gente gostaria, né? O SUS tem todas as suas limitações, mas tem uma benesse muito significativa para esses pacientes também, né? Mas quando é um hospital particular que a gente não tem ação, é muito complicado. Eu sempre peço para familiar me dar notícia, coloco meu celular à disposição dia ou noite, né, para esse tipo de pacientes, porque eu acho que o cardiologista que recebe a cartinha que eu faço, ele precisa ter o contato comigo. Né? Isso é muito importante para eu passar a minha impressão para ele, porque às vezes a impressão dele de primeira não é a mesma que a minha, mas eu já tenho um histórico do paciente. Essa cartinha é fundamental, né? É fundamental. Essa cartinha é muito importante. O que a gente se preocupa é quando mesmo às vezes com a cartinha o pessoal não entende a gravidade, ou entende, recebe, reverte aquela condição no momento e logo dá alta, mas o paciente precisa de um tratamento continuado dentro daquela internação. Por isso que ter o seu telefone, então, olha, recebi alta, então, de repente, buscar um outro serviço, vem aqui, volta, né, pra você não perder. Eu falo que eu já falei para o doutor, repito, é uma oportunidade de ouro ter o paciente na tua frente. Ele tá ali na maior vulnerabilidade, porque a nossa maior vulnerabilidade está de frente de um médico, né? Com a nossa queixa, principalmente quando existe uma queixa, quando há um diagnóstico, né? Não poder levar esse médico com você,
né? Angustia demais. E é uma oportunidade de ouro. Então, olha, me senti tão acolhida, mas depois fui no outro. Perdeu. E é por isso que a família não pode perder o contato do médico, né? Então, a primeira coisa que eu faço é passar todos os contatos possíveis para a família. Eu posso estar aqui, posso estar aqui, posso estar aqui, posso estar aqui, meu celular está aqui, tá? Porque eu preciso ter esse feedback. E, sinceramente, gente, também sem o feedback, muitas vezes a gente nem consegue dormir direito. Nem a nossa cabeça no travesseiro consegue ficar tranquila, porque a gente só fica tranquilo quando o paciente está bem também, mesmo que numa condição grave, porém bem assistido, né? Isso é muito importante para a gente conseguir dormir bem também. Por isso, o paciente sempre vai ter acesso. Isso é fundamental, né? Porque é exatamente isso que você está falando. Aquela dor precisa ser partilhada em vários momentos, né? Isso é Você fez o diagnóstico, eu fui lá no meu hospital que eu tenho direito no convênio, eu fui pro SUS, né? Resolveu, foi lá, fez o que tinha que fazer. O ideal é que volte depois para você. Como é a vida, então? Às vezes você falou que tem arritmias que não precisa fazer nada, tem arritmia que precisa de remédio, tem arritmia, vários tipos, né? Então, precisou de um procedimento, precisou desse estudo eletrodinâmico. Como é a vida da pessoa com arritmia? Então, dentro do estudo eletrofisiológico, tem algumas arritmias que acabam resolvendo de vez, né? E o paciente efetivamente cura. E a gente gosta de oferecer o estudo eletrofisiológico para determinadas arritmias, que tem aí a sua moderada gravidade, porque poucas coisas a gente cura na medicina, né? Então, hipertensão a gente acompanha, diabetes a gente acompanha, uma série de coisas a gente acompanha. Esse procedimento cura algumas arritmias, né, que o paciente apresenta. E aí, ele vai fazer comigo check-up anual só, né? Não tem a menor necessidade de o paciente estar me vendo mais frequentemente, tá? Se precisar, eu vou ser o primeiro a falar, sem dúvida. Como é o caso dos pacientes que precisam ficar com tratamento medicamentoso, como é o caso dos pacientes que precisam colocar algum dispositivo. A gente faz o acompanhamento também do paciente que coloca marca-passo, do paciente que coloca o cardioversor desfibrilador implantável, o CDI, né? A gente tem ali as nossas maletas de programação e avaliação disso para fazer o acompanhamento desses pacientes também. O ideal é que essa pessoa viva tranquilamente, com cura ou sem cura e acompanhamento, vai poder fazer atividade física, vai dormir bem, vai trabalhar, vai... Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Casos de cardioversor desfibrilador implantável, a gente hoje tem aprendido que alguns determinados esforços físicos são permitidos, mas nem todos. Muito frequentemente a gente precisa afastar os pacientes, inclusive, de atividade física por conta do risco de morte súbita, mesmo que ele apresente um cardioversor desfibrilador implantável. Por exemplo, o caso do Erickson é um caso único, né, de um paciente que efetivamente, com o cardioversor desfibrilador, voltou a jogar tranquilamente. Não é a regra, com certeza. Tem alguns que foram afastados, né? Eu cito o próprio Sérgio Agüero, né, que foi diagnosticado um quadro de uma alteração. A gente não sabe bem o que foi, né? A gente não tem acesso a esses prontuários. A gente faz algumas ilações, né? Foi diagnosticado uma doença do músculo cardíaco potencialmente geradora de arritmias. Sérgio, tua carreira foi fantástica, mas você não pode mais jogar bola, né? Então, ele acabou saindo do cenário. E tem muitas vezes que a gente precisa fazer isso. Claro, quando a gente precisa fazer isso num paciente jovem, atleta, é o grande problema, né? É o grande dilema que a gente acaba tendo também, mas efetivamente é a recomendação principal para o paciente manter a vida, né? Não é aí só qualidade de vida, é a vida mesmo. A gente vive um tempo hoje que a gente tenta sair do sedentarismo a todo custo e às vezes a gente se apaixona por uma atividade física e vai do 0 a 1 milhão muito rápido. Preocupação. Não é um estresse, mas eu vou pensar, é um estresse muito rápido. Então, partir do sedentarismo para se tornar quase um atleta, né, assim, uma coisa não profissional, mas treinando bastante ou fazendo bastante essa atividade física, em pouco tempo você pode gerar esse estresse, pode estar relacionado a algum problema no coração por esse estresse, porque assim como o músculo, que é o coração é um músculo, você vai treinando, vai dando tudo certo, mas é aos pouquinhos, né?
Excelente. Tudo que a gente faz com muita rapidez pode ser prejudicial. E aí, um parênteses até para a gente voltar depois, turma do Monjaro, tá? Anotei. Emagrecer muito rápido também pode gerar arritmias relacionadas, tá? Você pode emagrecer e deve, né? Mas assim, tudo que é rápido, ó, perdi 10 quilos, 20 quilos esse mês. Espera que tem alguma coisa errada. O ritmo não pode ser esse. E você pode ter arritmia só por conta disso. E da mesma forma, quando a gente efetivamente quer, porque quer fazer qualquer tipo de atividade física que a gente se apaixone, né? Tenho que treinar, tenho que me condicionar para aquilo, mas não posso sair do 0 ao 100, porque efetivamente eu posso ter um desbalanço da geração desses hormônios, adrenalina, noradrenalina, cortisol, uma série de coisas, e isso pode gerar arritmias cardíacas. Você falou do Monjaro, eu vou voltar aqui, que tá super em alta, né, doutor? Então, coisas mudanças que aconteceram, que na minha visão foram muito boas. A retenção da receita, porque aí você precisa de um médico te prescrevendo. Não é para todo mundo, porque financeiramente não é viável para todo mundo, pensar na nossa realidade aqui, né? Então, só que ele traz uma perda de peso, o que é dito, o estudo que foi feito mostrou uma perda de peso de cirurgia bariátrica. Então, esse apelo, né? Existe uma ansiedade na perda de peso. Quem precisa perder peso quer perder para ontem. Mas não dava, né? Mas parece que agora dá com o Monjaro, né? Então, que tipo de cuidado você recomendaria? Porque já existe acho que do Monjaro também tem, mas na época do Ozempic, os cirurgiões plásticos ou cirurgiões em geral já davam esse alerta. Olha, antes de cirurgia, tem que parar, 15 dias antes de tomar o medicamento, porque o esvaziamento gástrico é diferente, e aí você pode comprometer a questão do jejum, né? Com o Monjaro parece que é a mesma coisa, porque tem essa ação também. Todos esses cuidados, né? Então, assim, que tipo de acompanhamento, já que é caro, precisa do médico prescrevendo. Não custa nada você fazer ali mais um check numa visita, de repente, ao cardiologista. Seria adequado? Eu acho que é muito adequado. Só uma coisa, né, gente? Não tô falando para não usar Monjaro, não. Pelo contrário, tá? Eu acho que ele tá super indicado, super em voga, super tranquilo. A única observação tome cuidado com a taxa de perda de peso, né? É a taxa de perda de peso que é importante. Porque aí os pacientes podem passar a apresentar pressão mais baixa, podem não se alimentar adequadamente, tudo isso leva a tonturas, pode levar a desmaios, né? Então a gente precisa emagrecer, não tenha dúvida, e fazer isso numa taxa regular e absolutamente adequada, que com certeza o seu endocrinologista vai te dizer. E dá pra dosar, fazer a dose, de repente ajustar a dose, né? Exatamente. Pra ir com calma e sempre. Mas é aquilo que você falou, né? Quem quer emagrecer pra ontem, né? Então eu quero perder 20 quilos esse mês, porque mês que vem... Isso que tá tão em alta, né? Tranquilo, Na né? verdade, o único empecilho dele é o preço, mas parece também que vai melhorar, né? Agora, 2 observações para ele. A primeira, nunca deixe de hidratar. Tá? Tomar água é fundamental, tá? Por quê? Porque sem água, toda essa série de hormônios, essa cascata de hormônios vai ser deflagrada novamente, e aí o risco de arritmias, o risco de tonturas, o risco de eventuais desmaios podem acontecer. E o segundo, se efetivamente você for um paciente que está ali entre os seus 35 e 40 anos, acompanhar com o cardiologista também, fazer um check-up, tá? Para efetivamente você passar por uma perda de peso absolutamente salutar que o remédio vai trazer para você. Muito legal. Para terminar, queria que você falasse um pouquinho da Ritmo Clinic. É a sua clínica, é a Ritmo. Conta um pouquinho pra gente, porque tem tudo a ver com você. A ideia, na verdade, da Ritmo foi exatamente trazer esse tipo de monitorização alternativa para o paciente. Então, a ideia da Ritmo Clinic é trazer dispositivos que não são usuais nos grandes centros, nas grandes clínicas de monitorização cardíaca. Por exemplo, a gente tem, então, essa polissonografia, que é um oxímetro, tá? A gente tem o mini Holter, que é um Holter desse tamanho, tá? Para não incomodar o paciente naquele momento, né? E a gente tem uma série de outros dispositivos mini e Holters recentes, acompanhamentos
com o Apple Watch, tem o Kardia, que é aquele que você coloca 2 dedinhos atrás de 2 placas ali, que você instala no seu celular e ele registra uma tira do ritmo cardíaco naquele momento. Tem uma série de coisas para fazer esse diagnóstico. Então, na ritmoclínica, além da consulta, né, que a gente faz, a avaliação normal, tá? Seja cardiologia, seja ritmologia, mas na ritmologia tem essa oportunidade também de ter esse tipo de dispositivo, digamos assim, de última geração, né? Que são dispositivos que as grandes clínicas demoram um pouco mais para incorporar. São tecnologias que acabam demorando para ser incorporadas, mas são tecnologias já altamente validadas para fazer esse tipo de diagnóstico do ritmo cardíaco, dessas alterações. Então, numa consulta, por exemplo, na Ritmo, você não sai de lá só com a consulta, você tem a possibilidade de já fazer alguns exames lá e já ter uma ideia, um panorama do que está acontecendo. Pode ser que precise fazer outros exames fora, complementares, mas lá já dá para começar. Já dá para começar. Eletro sempre, né, em todas as consultas, porque eu sem eletro, né, é impossível, né, isso é fundamental. Então o paciente já faz o eletro, a gente já faz a avaliação, e aí a gente já pode indicar, caso haja indicação de monitorização do ritmo cardíaco, alguns dos dispositivos que a gente tem ali. É muito interessante, tem alguns dispositivos para pressão também, mapa. Tem um dispositivo que eu gosto muito, que é a monitorização residencial da pressão arterial. Então, é um aparelho que o paciente leva para casa, fica 1 mês lá com ele, tá? E aí, ele mede quando ele quiser. E o aparelho registra e manda para o nosso celular, para um app, entendeu? O valor da pressão do paciente. Eu acho muito interessante isso, porque às vezes o mapa também gera um desconforto, especialmente à noite, né? Mas tem muita gente que não gosta do mapa. A monitorização residencial da pressão arterial é no momento que você lembrar ali de colocar. A gente, claro, recomenda 2, 3 vezes por dia, mas é ali no teu ambiente, sem estresse, quando você lembrar e sem aquela pressão significativa, literalmente, de você estar medindo a pressão, né? Uma pressão de estar medindo a pressão, efetivamente, tá? Então a gente tem esse tipo de aparelho que está um pouquinho mais fora. Muita gente tem um aparelhinho de aferir a pressão, mas aí, para mim, aí mora o perigo. Há quanto tempo esse aparelho tá lá? Já foi calibrado? Bateria, pilhas... tá lá, de repente vai passando de geração em geração, né? Tem os de pulso, aí uma época falaram, de pulso não é tão fidedigno, aí tem o de braço, tem a abraçadeira, mas será que a gente sabe fazer, então, a aferição correta? Eu falei de calibrar, porque assim, o tempo passa muito rápido. Alguém leu, ele é tão... a gente consegue fazer tudo sem ler o manual, né? É tão fácil, claro que você sabe fazer o aparelho funcionar, qualquer um, né? Mas às vezes no manual tá escrito, a cada 6 meses, leva aqui, chama a assistência que precisa calibrar. Às vezes não custa nada, às vezes custa baratinho. E vai fazer com que o aparelho consiga te dar valores reais, que é o mais importante, né? Isso é muito importante. Sempre lembro que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda 2 marcas principais, né? Que encompassam aí também 99% das marcas, que é a GTEC e a Onron, né? Que são efetivamente aquelas que são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. O que escapar dessas marcas é o tal do Xing Ling, né? E aí efetivamente mora o perigo, né? Mas sendo essas marcas tendo a calibração adequada, tá? A gente cada vez mais tem gostado muito dessa automedida do paciente. Isso cada vez mais tem sido incorporado na prática clínica dos cardiologistas, porque o paciente está no ambiente dele, no relaxamento dele ou na situação de estresse, que efetivamente aquele mapa não pegaria se fosse colocado num dia completamente randômico. Quero verificar agora para saber, tô muito agitado, quero saber agora como é que tá a pressão. Exatamente. Faz isso, tá. Tudo isso é importante, mas é importante para o paciente, que eu sempre brinco, fazer uma folhinha e registrar isso, e aí me trazer no retorno, né? Uma tabelinha. Eu gosto muito dos engenheiros porque eles têm um pensamento muito matemático quando eles são pacientes. Então eles já trazem tudo catalogado, tabelado, perfeito, né? O pessoal do pensamento matemático. Mas efetivamente, colocando, é importante sempre registrar e trazer isso. Doutor, esse dia estava tanto, esse dia estava tanto. A gente precisa dessa avaliação. Não basta medir, tem que anotar também. Que esquece, né?
Acha que depois você vai guardar? Não guarda, não. E hoje o que se preconiza é qual a medida? Qual o número? Tem a alta e a baixa, né? Isso é uma polêmica recente, né? Porque efetivamente o 12/8 sempre foi uma pressão muito adequada. Mas já no último Congresso Europeu de Cardiologia, o 8 está sendo colocado como já um indício de uma pressão alta, normal alta. Então o ideal efetivo é abaixo de 12/8 hoje em dia. Tá? Mas o que impacta mais é o 8 e não o 12. O que impacta mais é o 8, não o 12, mas assim, o 12 já tem como está em alguns estudos já mostrando que impacta também. 11 por então, 7, olha que adequado. 11 por 7 é o perfeito, é o ideal, é onde a gente precisa mirar. A pressão muito baixa, que a gente sempre fala do problema da pressão alta, né? Quem tem a pressão muito baixa é tão problema quanto quem tem pressão alta? Não. Muito frequentemente num cenário agudo, sim. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um monte de pacientes que apresentam os tais desmaios, que a gente chama de síncope, quando ele tem origem cardíaca. E aí, uma das principais causas é efetivamente a hipotensão, né? Então, a gente pede, inclusive, para quem faz os consensos, para especialmente nos pacientes mais idosos, não deixar a meta tão baixa. Porque é muito frequente a gente sobremedicar, a gente fazer um overmedication naquele paciente, tá? E aí, de repente, eu passo de uma pressão maligna, digamos assim, ou malévola em longo prazo, para uma pressão que não deixa aquele senhorzinho, aquela senhorzinha levantar da cadeira, né? Porque tá sempre com a pressão 9/6, 8/4, 8/5. Às vezes tá, né? muito medicado. E a pressão está sempre cada vez mais baixa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas metas. É por isso que alguns veem essa alteração das metas, tá, com um pouco mais, na verdade, de cautela. Porque eu acho que tudo influencia nessa dose do medicamento. Emagreci, é hipertenso, tem que ajustar a dose. Eu acho que até essa troca, eu não sei, né? Porque às vezes o peso na balança é o mesmo, mas a pessoa perdeu músculo. Exatamente, isso é muito importante. Alguns pacientes que submeteram-se, então, à cirurgia bariátrica, agora a gente vai ver muito mais frequentemente, com Mounjaro, Wegovy, enfim, tudo mais, a gente tira antihipertensivo, né? Pai de um amigo meu, frequente, era meu paciente, tomava 5 antihipertensivos antes de fazer a bariátrica. Depois passou a não tomar mais nenhum. Porque com um antihipertensivo ele já ficava extremamente hipotenso. Tá, né? tá. Então a obesidade, tem um fator obesidade aqui na hipertensão, mas não só isso. Sem dúvida, tá. Exatamente isso. Legal. Doutor, hoje você vai levar presente para casa. Uau! Você leva um kit especial da Empório Magistral. A Empório é nossa parceira aqui do Diálogo 360. Desde o primeiro episódio está conosco. É uma farmácia de manipulação e eu sempre falo que é importante ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de confiança. E eu posso garantir para você, a farmácia está aqui em São Paulo, mas eles entregam em todo o Brasil. Eu posso garantir para você, você está com dúvida, você tem um questionamento a fazer, você está ali com um pedido, uma receita, você quer tirar uma dúvida com um especialista, você pode mandar, não é só para vender. Os profissionais farmacêuticos da Empório Magistral estão lá também para esclarecer as suas dúvidas. Como é que você entra em contato? 11 50 89 5123. Liga ou manda mensagem pelo WhatsApp. 11 50 89 5123. Manda o seu pedido médico ou da nutricionista, o seu manipulado, o que você precisar, né? De repente um suplemento, aquilo que foi recomendado para você, você manda lá que a farmácia de manipulação te ajuda, a Empório ajuda você tirando dúvidas, falando sobre a composição também e manipulando para você com todo carinho. O produto chega impecável aí na sua casa. A preocupação é do começo ao fim, tá? Dessa jornada aí com a Empório Magistral. Também tem o Instagram, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. Doutor, mais uma vez, adorei, fantástica, conversa leve. Vou repetir. É o cardiologista para chamar de seu. Se você não tem um cardiologista, você está perdendo tempo, porque a conversa é boa, o doutor sabe tudo, vai te ajudar, você ainda vai sair dessa conversa querendo mudar de vida, mudar seus hábitos, né? Cuidar melhor da saúde para viver muito mais. Obrigada, viu, doutor? Adorei.
Eu que agradeço, como eu te falei, já me sinto em casa, entendeu? É sempre muito importante a gente falar de saúde, conscientizar todo mundo de vários pontos que são muito importantes para melhorar a qualidade de vida. E já vou me convidar para o próximo. Venha mais vezes, doutor. A gente pode pensar num tema. E tem muita coisa para falar de saúde do coração. Muita coisa. Coisas que a gente faz em casa. Então, eu terminei aqui falando dos aparelhos. Isso é muito frequente, isso é muito comum. Não saber para que é o remédio que toma. A pessoa está se sentindo bem, porque muitas vezes a hipertensão ela é tida como uma doença silenciosa. Ah, não, acho que eu tô bem, não precisa mais tomar um remédio. E aí a pressão tava boa porque você tomava remédio. Aí você cria o problema de novo, né? Não tem cura, mas você tava muito bem controlado com o remédio. As mudanças de vida, a cirurgia bariátrica, a perda de peso mais acelerada que a gente tem através dos medicamentos hoje, tudo isso podem fazer com que a pessoa se cuide do coração, não esquecer, não é só afinar, não é só melhorar, perder esse peso, que peso foi perdido, como ele foi perdido e os cuidados para que seu corpo seja funcional, né, para você não ficar com a pressão baixa aí, literalmente. Exatamente, tudo isso é muito importante e também mitos e verdades das tão faladas estatinas, né? Podemos combinar pro próximo? Podemos. Devemos. Porque as estatinas são os remédios pro coração, né? Pro colesterol. Pro colesterol, que ajudam aí nesse controle, então, do colesterol, que é um dos pontos que o cardiologista tá sempre de olho nos nossos exames de sangue, porque é através de exame de sangue, né? Então, vamos fazer mitos e verdades, então, desses medicamentos. Isso é muito legal, viu, doutor? Porque tem o colesterol que é genético, mas também tem que tratar. Isso. Tem o colesterol que ele é mais comportamental. Exatamente. Combinado esse tema? Combinadíssimo. Então tá, doutor, volta. Vou deixar os contatos, porque com certeza você quer se manter informado. Eu falei da clínica do doutor, a Ritmo Clinic. E tudo vai aparecer aí na sua tela, no @FredericoScuoto_MD. FredericoScuoto_MD. Tem também @Ritmo Clinic, onde você vai encontrar tudo de primeira para começar a fazer esses exames. Exame que não está disponível, às vezes, nos laboratórios, né? Você consegue sair de lá já com números, avaliações e com a competência do Dr. Frederico, né? Então, é todo o diferencial. E o telefone 11 953 83 0631. 11, né? 953830631. Vai falar com quem aqui nesse WhatsApp? Vai falar com a Priscila. Priscila, que cuida da agenda da vida aí do doutor. Então, você vai lá, bate um papo com ela, agenda a sua consulta, faz uma visita pro doutor na Ritmo Clinic. Aí, quando você estiver lá, tira uma foto, me marca, que eu quero saber que você foi lá, porque você assistiu aqui no Diálogo 360. Doutor, obrigada, sempre uma alegria. Eu adoro aprender com você. Faz 1 ano já que eu tenho podcast. Na minha vida, claro, na TV eu já tinha entrevistado vários cardiologistas, mas tô feliz de ter você aqui pra gente tirar essas dúvidas. Primeira vez que eu falei sobre saúde do coração na nossa entrevista passada. Tô feliz que a gente conseguiu engajar e trazer o público pra mais dúvidas aqui, falar das arritmias cardíacas e volta pra gente falar do colesterol e dos mitos e verdades dos remédios para tratar. Maravilha, volto sim, é sempre um prazer estar aqui falando de saúde. Obrigada, viu? Obrigada a você que escolhe nos assistir, é uma alegria poder levar essa informação como jornalista, fazer as perguntas que de repente você queria fazer para o doutor. Aí você já sabe como encontrá-lo também. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!